A história de nossas vidas é a história da nossa cidade. Uma cidade que floresce e que nos dá orgulho, mostrando que vale a pena a gente sonhar junto para crescer unido. Sempre ao lado do povo, junto com o povo, os vereadores na Câmara Municipal ajudam a escrever nossa história de progresso, desenvolvimento e oportunidade para todos. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Uberlândia inicia neste momento a sessão solene que tem por objetivo outorgar o título de cidadã uberlandense ao senhor Evandro Luiz da Silva, numa iniciativa do vereador Adriano Zago. Para presidir esta solenidade, nós convidamos Sua Excelência, o autor desta homenagem, e neste ato, constituído o presidente em exercício da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Adriano Zago. Nós convidamos também para que faça parte da mesa o pastor Evandro Luiz da Silva, acompanhado de sua esposa, a missionária Maria de Lourdes Garcia da Silva. Convidamos também para fazer parte da mesa diretora o pastor Honório Portes, da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Convidamos também para fazer parte da mesa o pastor João de Oliveira Souza, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
Convidamos também para que faça parte da mesa Dr. Bado e Morum Bernardino. Também convidamos para fazer parte da mesa o escritor Ciomar Rodrigues. Senhores componentes da mesa, estejam à vontade. Nós queremos agradecer as presenças do Dr. Luiz Antônio Oliveira, em nome do qual cumprimentamos a todos os demais presentes. Sinta-se uma extensão da mesa diretora. Também justificamos a ausência a esta solenidade. Governador do Estado, Antônio Augusto Júnior Anastasia. Prezado senhor presidente, agradeço o gentil convite para a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário ao pastor Evandro Luiz da Silva, cumprimentando o agraciado e o vereador Adriano Zago pela indicação. Com votos de sucesso à solenidade. Correspondência também justificando a ausência do senhor Alberto Pinto Coelho, vice-governador, do senhor comandante do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, Marcos André Gueiros Toloá, da senhora Mônica Debes Diniz, secretária municipal de Cultura, Antônio Carrijo, diretor-geral da FUTEL, e do senhor Felipe José Fonseca Atier, secretário municipal de Habitação. Também queremos justificar a ausência do presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Vilmar Rezende, que encontra-se representando a Câmara Municipal em solenidade fora dessa casa, e também correspondência parabenizando o homenageado enviado por Sua Excelência o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro. Nós passamos a palavra a Sua Excelência, o presidente em exercício da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Adriano Zago, para a abertura desta solenidade. Obrigado. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Uberlândia para essa importante sessão solene que tem por objetivo conceder o título de cidadão honorário ao pastor Evandro, o que de certa forma nos honra muito e já com certo atraso, né, pastor? Esse título diante do currículo que o senhor tem e dos trabalhos prestados a esta nossa amada cidade. Portanto, com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, eu declaro aberto essa presente sessão solene, como eu disse, que tem por objetivo conceder o título de cidadão honorário de Uberlândia ao senhor Evandro Luiz da Silva. E neste momento, eu convido a todos, aqueles que puderem, a cantarmos o hino nacional, que será cantado pela senhora Miriam Passo de Freitas, da qual eu já agradeço desde já. De pé. Miriam. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite.
largas margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso. Se teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta ser estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Faremos agora a leitura do decreto legislativo número 233/11. Concede título de cidadão honorário de Uberlândia ao senhor Evandro Luiz da Silva. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Uberlândia ao senhor Evandro Luiz da Silva. Artigo 2º. A outorga do título dar-se-á em sessão solene na sede do Poder Legislativo ou fora dela, em data a ser marcada pelo homenageado, após comunicação feita pela Câmara. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 8 de dezembro de 2011. Vilmar Rezende, presidente. Norberto Nunes, primeiro secretário, autor do decreto, vereador Adriano Zago. Nós faremos agora a leitura resumida do currículo do homenageado com o título de cidadão na noite de hoje, pastor Evandro Luiz da Silva. Ele nasceu em Carmo do Paranaíba, casou-se com a professora e missionária Maria de Lourdes e o casal tem 4 filhos e 8 netos. É graduado em Filosofia e Pedagogia, Administração Educacional pela Faculdade Dom Bosco de São João del Rei.
com mestrado em missiologia pelo Seminário Cohen dos Estados Unidos. Da infância pobre, foi entregador de jornal em Engraxate e comerciante de fruta por 10 anos. Militou na área artística, fazendo teatro e humorismo nas antigas rádios Difusora e Educadora, ao lado do humorista Cleiton Silva, Moacir Franco, Gilberto Garcia e Evandro Luiz da Silva. Na área do ensino, foi diretor pedagógico em Lavras e viajou por toda a América Latina, auxiliando a União Médica Hospitalar Evangélica. E nesse momento nós anunciamos a palavra do autor desta homenagem, vereador Adriano Zago. Nós convidamos para assumir a presidência da mesa o pastor Honório Portes, da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Severino, nós pedimos licença aqui para poder fazer uma alteração aqui na ordem. Ainda em tempo, eu gostaria de convidar para a mesa o pastor Ricardo Juliano, também, que é pastor da nossa Igreja Presbiteriana, que o senhor possa nos dar a honra de fazer parte desta mesa, e também o doutor Luiz Antônio, diretor clínico de uma das nossas UAI, da UAI do Bairro São Jorge. Ótimo. Deixa eu ficar sozinho. Por favor. Deixa eu sair, tá difícil aqui. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero desejar, que todos sejam muito bem-vindos. Para nós é uma noite muito especial, pastor Evandro, diante de tudo aquilo que o senhor já fez pela nossa cidade, pelo nosso país e até fora dele. Então, cumprimento ao senhor, juntamente com a sua digníssima esposa. Agradecemos pela presença, por ter tido a atenção de agendar essa data esta em comemoração no mês do seu aniversário. Muito obrigado. Agradecemos também a presença do pastor Honório, à frente agora da nossa Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Muito obrigado pela presença. Ao querido pastor João de Souza, muito obrigado também, tem muito carinho pelo senhor, viu, pastor? Ao ilustríssimo doutor Bado Morum, muito obrigado também. Só o conhecia de nome, doutor Bado, mas sei também, por meio da sua sobrinha, um pouco da história do senhor. Muito obrigado pela presença. Ao senhor Ciomar Rodrigues também, sempre presente na Câmara Municipal, nosso poeta, e muito engrandece também este evento. Obrigado. E ele também, pastor Evandro, foi uma das pessoas, quando nós demos o título de cidadão honorário para o Cleito, falou, você também tem que dar um título de cidadão para o pastor Evandro. Então, agradece ele também, viu? E também agradecer o doutor Luiz, agradecer o pastor Ricardo Juliano pela presença, e com certeza trata-se de uma mesa muito seleta. Aos senhores e senhoras, agradecemos pela presença. É sempre muito bom a gente ter essas oportunidades na Câmara Municipal de poder homenagear aqueles ou aquelas que contribuíram, de certa forma, para a nossa cidade. Apesar do tempo, pastor, que o senhor passou por aqui, mas ainda em tempo, eu vejo que o título de cidadão ele vem numa boa hora, e eu quero aqui destacar, eu o conheci recentemente, tenho conhecido mais pelos DVDs do que pessoalmente. Pastor Evandro me presenteou com uma caixinha cheia dos seus sermões, e dia após dia a gente tem visto, reprisado alguns sermões, tem sido de muita valia
também para o meu crescimento espiritual. Muito obrigado. E assim, diante aqui do extenso currículo do senhor, eu gostaria de destacar algumas coisas que o senhor fez e lendo aqui, lembrar que eu também já fui morador lá da Taboca. Hoje é Bom Jesus, né? Bairro Bom Jesus. E era vila, né? Quando ainda criança, adolescente, falávamos, né? Eu e meus irmãos que morávamos na Taboca, nós éramos discriminados. Então eu tenho um carinho muito grande por aquele bairro e eu vejo aqui no currículo do senhor que o senhor tem uma história ali naquele lugar também. Falar para o senhor, pastor, e para os presentes, que eu também já vendi salgados. O senhor vendeu doces, pamonhas. Nós temos uma história. Nós estamos fazendo um vídeo institucional para a gente poder apresentar da nossa história. E Deus é tão fiel comigo, pastor, que a gente ia fazer uma simulação de quando eu era criança, aproximadamente 12, 13 anos de idade, pastor João. E eu, escondido dos meus pais, eu fui vender salgados para me poder ter meu dinheirinho. Mas não inteirou, eu acho que nem 2 meses de trabalho, eu fui assaltado por pessoas ali da Taboca, né? E eu tive que pagar os salgados, e eu tive que contar para os meus pais. Foi quando meu pai falou, então você quer trabalhar, você vai trabalhar comigo lá na oficina, né? Então fui para lá, já com 13 anos de idade, comecei a trabalhar, e agora fazendo esse vídeo institucional da minha história, 2 semanas atrás, levando meu filho à escola, lá no EMEI do bairro Patrimônio, eu ouço uma senhora me chamar, e ela vira, Adriano, você não está lembrado de mim não, né? Aí eu disse, a senhora vai me perdoar, mas eu não estou lembrado. Falou, eu sou a dona Dalva, aquela que fazia salgados lá na esquina da sua casa. Então eu vim, as lágrimas rolaram no rosto mesmo, porque falou, a senhora não sabe o tanto que eu estava orando para que eu pudesse encontrar a senhora, né? E a gente vai colocar o depoimento dela no nosso vídeo. Fala aqui do início da carreira do senhor, também do Cleito, como humoristas. Nós tivemos a honra aqui, como eu disse, de conceder o título de cidadão honorário também para o seu irmão, né? Foi um momento muito importante aqui para nós, ficamos muito felizes. E também temos a honra também de ter mais um irmão, que é o Tita, nosso irmão em Cristo, do qual eu tenho tido o privilégio de conviver todos os dias. Ele trabalha juntamente conosco ali no gabinete, mais do que um irmão, tem sido um pai, um auxiliador, né? E um pai espiritual aí que tem me ajudado muito. Obrigado, Tita. E eu quero aqui, para não tomar as palavras do pastor João, que vai prestar uma homenagem ao senhor, para quem não sabe, eu tomei emprestado um título de um livro do pastor Evandro, que foi o meu slogan de campanha, que é coragem para ser diferente. Quando me decidi a ser candidato a vereador, Deus já havia confirmado isso no meu coração no ano de 2007, as eleições foram em 2008, e uma certa vez, conversando com o pastor Ricardo, então pastor da nossa igreja, falei, pastor, me ajuda a escolher um slogan, né, para a minha campanha. Esse slogan que eu jamais vou esquecer dele, que eu possa carregá-lo por toda a minha carreira política. E ele estava terminando de ler o livro do Senhor, né, Coragem para Ser Diferente. Falei, Adriano, inclusive eu quero te dar esse livro, caso você queira lê-lo antes de adotar esse slogan, mas pela confiança que eu tenho pelo pastor Ricardo, falei, não, está escolhido. E depois eu fui ler o livro e vi que era o slogan, tinha que ser aquele slogan mesmo, né? E não sei se o senhor sabe disso, pastor, na época da campanha, fomos criticados, né, por um jornalista da nossa cidade, dizendo que eu não conhecia de política, ao escolher o slogan, pastores, coragem para ser diferente, porque na política não tem jeito de ser diferente, ou seja, todos são iguais, mas tem jeito sim, e nós estamos fazendo isso dia após dia, contando com a oração dos irmãos,
né, do povo que Deus escolheu, e a gente tem mantido esse slogan, a gente tem honrado esse slogan, apesar de ser muito difícil. Realmente, para ser diferente, num ambiente desse, não é fácil. Mas eu acredito que eu fiz a escolha certa e continuarei carregando esse slogan até onde Deus permitir que eu chegue na minha carreira política. Portanto, eu quero aqui agradecer, né, por aqueles que me incentivaram a prestar esse título de cidadão ao senhor, ao Ciomar, ao Tita, falando um pouco da história do senhor, o que o senhor fez para a nossa cidade. Nós temos por costume, né, esquecermos da história, né? Eu, quando vejo o meu nome nesse painel, eu faço parte da história de Uberlândia. A minha família está gravada nos anais desta casa. Então, pastor, mesmo que de uma maneira muito simples, por onde o senhor passou, essas pessoas que vieram prestigiar o senhor nesta noite, o senhor tem um pedacinho em cada uma delas. Não depende das coisas primorosas que nós fizemos na nossa cidade, seja em obras ou qualquer coisa que o valha. O importante é a semente que o senhor semeou aqui nessa cidade e hoje está representada aqui. Acredito que muitas outras pessoas poderiam estar aqui, mas por conta de questões, às vezes por conta da chuva, o senhor mesmo comentou, o importante é que nós estamos aqui para honrá-lo com esse título de cidadão honorário da cidade de Uberlândia. Então, que o senhor sinta-se a partir de hoje como um verdadeiro cidadão da nossa cidade, mesmo não residindo aqui na nossa cidade. Está gravado a partir de hoje nessa casa o trabalho valoroso que o senhor fez pela nossa cidade. Portanto, o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, dos seus filhos, e que o senhor continue, né, espalhando essas sementes Brasil afora e, quiçá, mundo afora. Obrigado. Nós convidamos também para que faça uso da palavra o pastor João de Oliveira Souza. Nós desejamos saudar a todos na graça e na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus. Amém. Irmãos e amigos, para nós é uma subida honra estarmos aqui participando desta solenidade. Eu estou aqui, confesso, com temor e tremor, diante de Deus em primeiro lugar e diante destes irmãos queridos e especialmente diante desse veterano colega a quem consideramos de há muitos anos, reverendo Evandro Luiz da Silva. E a sua digníssima esposa, Dona Lourdes, conhecida mais por Dona Lourdinha. E nós queremos dizer ao reverendo Evandro e a respeito dele que este é um dos raros homens que surgem de vez em quando no cenário da vida para fazer diferença. Pela força da vocação
e pela beleza da vida que consegue refletir ao seu derredor. Conheço o reverendo Evandro há muitos anos. Fomos contemporâneos no Seminário Presbiteriano do Sul, onde pudemos estudar. Me lembro quando estudávamos juntos teologia, e lá pelas 10 horas, quase 11 horas, a gente estava com sono, mas ele contava uma das suas piadinhas sadias, e todo mundo ria, e então começava a estudar de novo. Mas, meus irmãos, esse homem de Deus, eu mesmo perguntei a mim, por que esse título de cidadão uberlandense, se há tantos anos ele não está aqui? Mas acontece que realmente a Câmara Municipal e o nosso querido vereador Adriano Zago, muito bem lembrar de oferecer a ele esse título, porque na verdade nós tomamos conhecimento de que quando houve aquele problema lá na Taboca, houve uma tromba d'água ali, muitas casas, casebres foram levadas. E ele, como membro da Igreja Presbiteriana Central e presidente da mocidade, se incumbiram de ajudar a reconstruir casas, levar mantimento, remédios, né? E fez um grande trabalho. No orfanato Rio das Pedras também, deu muita assistência ali, naqueles tempos idos já, né? E assim por diante, meus irmãos, nós temos um currículo, como já parte dele foi citada aqui, mas maravilhoso. E então, eu conheço o reverendo Evandro há muito tempo. E quando ele foi ordenado pastor, ou antes disso, quando Deus o chamou, né? Estudou no JMC, que era um colégio que preparava para o seminário. Pois fez o seminário, eu tive o privilégio de ser contemporâneo dele. E tenho observado desde aqueles tempos a vida deste irmão e convencido de que este é um cidadão de Deus na terra, que tem um segredo na sua vida. E o segredo desta vida maravilhosa é porque ele é um homem de Deus, foi chamado para o ministério, e desde então, ele tem se dedicado, iniciando, por exemplo, ele foi o nosso archibelgrimo Simonton, no Paraguai, primeiro missionário presbiteriano no Paraguai, né? E assim, andou pela África, pelos Estados Unidos, estudou aqui, foi pastor. Anteontem ele falou para nós lá, e ele ainda disse que teve um tempo, e sabemos disso, que ele foi convidado e se tornou diretor de uma escola. Eu sei qual é a escola, em Lavras, não é isso? Mas ele, como brinca sempre, ele disse, fiquei feliz porque eu ganhava uma vez mais, né? O dobro do que pastor ganha, né? Mas acontece que Deus fez acontecer alguma coisa na vida dele, uma experiência disso. Eu não sou professor, não sou diretor de escola, eu sou pastor, e voltou para servir ao Senhor como pastor na sua obra. Por isso, meus irmãos e meus amigos, autoridades aqui presentes, reverendo Evandro e dona Lourdes, nós formulamos a vocês, vamos dizer, palavras primeiramente de apreciação, então, por vossa vida exemplar, de serviço na causa do Mestre, como marido, como esposa, como pais que são, né? E vai por aí afora. Eu não tenho palavras e nem tempo para dizer tanta coisa, mas
gostaria de dizer que quando falamos essas palavras, não estamos falando palavras fingidas, nem ocas de sentido e muito menos de elogio apenas, mas sim palavras sinceras e verdadeiras. Também formulamos votos a Deus, para que Deus continue cobrindo-os com as suas bênçãos e que possais ver cumpridos os vossos desejos, sendo esses desejos, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Mas, meus irmãos e meus amigos, nós estamos aqui estamos aqui para uma condecoração para o reverendo Evandro e juntamente com a sua esposa. Mas nós estamos aqui, acima de tudo, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por vocês. E por isso nós não poderíamos deixar de abrir as Sagradas Escrituras para uma reflexão. E nós vamos convidar a fidalguia da vossa atenção para abrir, se alguém tem Bíblia aqui, se não tiver, para ouvir a leitura aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Eu vou ler algo a respeito da Virgem Maria. O primeiro versículo que eu vou ler, capítulo 1, versículo 36. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E agora versículo 46 até o 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o Senhor. Irmãos, nós sabemos que existem certas coisas neste mundo que podem acontecer por nós mesmos, com as forças e com as condições que Deus nos dá. Mas existem coisas que acontecem neste mundo que só podem acontecer mesmo por Deus. E aqui está um caso a respeito da Virgem Maria. Foi quando um anjo de Deus foi anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, sem o decurso do homem, do elemento masculino humano, porque seria obra do Espírito Santo. Por isso diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35 e 38, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. E Maria, então, se prorrompeu num cântico que é chamado, por aí de Magnificat de Maria. Foi quando, nesse cântico, ela mostra a sua alegria e também manifesta a sua gratidão a Deus de havê-la escolhido para ser a mãe da natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, nós aprendemos com Maria a respeito de como podemos manifestar gratidão a Deus. E então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho para os irmãos. Vamos ver à luz do texto aqui, como é que Maria manifestou gratidão a Deus. Primeiro, engrandecendo ao Senhor. Diz aí o versículo 26 do texto que lemos, o 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Mas alguém pode dizer: como é que nós podemos engrandecer a Deus
Se Ele é tão grande, o nome dEle está acima de todos os nomes. Se Ele é infinito, eterno, imutável no seu ser, um ser transcendente, glorioso, onipresente, onisciente, onipotente, né? Justo, santo, e vai por aí afora os atributos deste Deus. Como é que nós podemos exaltar a Deus? Meus irmãos, o salmista nos diz, no Salmo de número 34, versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então nós podemos, de certo modo, engrandecer a Deus. De que maneira? É reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é, como já disse aqui, Deus soberano, eterno, criador, mantenedor de todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente, de justiça, de amor infinito, e vai por aí afora. E eu sei que o reverendo Evandro tem engrandecido o nome desse Deus por esse mundo afora. Louvamos a Deus por isso. E realmente é uma maneira de rendermos graças a Deus, alegrando-nos em Deus. E eu queria citar mais um versículo aqui. O primeiro, então, nós podemos engrandecer a Deus e agradecê-lo, alegrando-nos nele. Mas uma segunda maneira que nós podemos manifestar a ação de graças a Deus é relacionado com engrandecer o seu nome e alegrar nele. Pois aqui diz, logo no mesmo versículo, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, obrigado, é alegrando nele. Eu pergunto, será que todos aqui se alegram em Deus? Você gosta de Deus? O salmista diz no Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu pergunto, será que todo mundo aqui agrada de Deus? Ah, meus irmãos, quanta gente não se agrada de Deus, não é verdade? Não gosta de Deus, não gosta da palavra dEle, não gosta daqueles que servem a Deus. Um dia lá em Brasília, eu não vou dizer quem é por causa da ética, mas eu estava celebrando um ofício fúnebre, lá em Taguatinga, numa daquelas capelas, e alguém chegou e falou lá fora, eu não gosto desses crentes, eu não gosto de pastor. Tem muita gente que não gosta de Deus, das coisas de Deus. Quem é que gosta de Deus? Eu gosto. Sou apaixonado por Deus, por Cristo Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. E nós, meus irmãos, então devemos nos alegrar neste Deus. E realmente Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Maria manifestou ação de graça com a sua alegria. Eu sei que o reverendo Evandro se alegra muito em Deus. A Lourdinha também. Louvamos a Deus por isso. Mas nós podemos também agradecer a Deus reconhecendo a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Olha o que a Virgem Maria disse aqui. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora vão me chamar de bem-aventurado. Oh, ela se colocou, né? Humilhou. Oh, diz aqui o texto que o Senhor contemplou na humildade da sua serva. Para que alguém seja exaltado, tem que haver esse contraste, né? Alguém tem que se humilhar para que o outro seja exaltado.
E os irmãos se lembram que João Batista, como ele procedeu? É necessário que ele cresça, falando de Jesus, e que eu diminua. Tiago disse que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Jesus mesmo diz, quem quiser ser grande no reino de Deus, seja aquele que sirva, seja humilde. Quem se humilha, disse Jesus, será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Eu disse aqui, reverendo Evandro, no início, que eu estava com temor diante de Deus, diante desta plateia de irmãos, e especialmente em segundo lugar, porque Deus em primeiro lugar, mas diante do Senhor, a quem eu respeito e a quem eu reconheço que é uma pessoa que, não obstante ter feito tanto já na vida, homem preparado, mas é um homem humilde. Tenha certeza, meu irmão, você tem um grande galardão no céu. E eu sei que o Senhor é grato por tudo, não é verdade? E amém por isso. Eu queria finalizar, porque se a gente começa a falar, pastor tem isso, né, pastor Honório, Juliano, a gente começa a falar e acha bom e vai embora. Mas eu queria citar só mais uma verdade aqui a respeito da Virgem Maria. É sobre como devemos servir ao Senhor. E quero antecipar dizendo que o Senhor tem feito isso. Ela disse aqui no versículo 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Serva é aquela que serve. O servo é aquele que serve. E a Virgem Maria serviu a Deus, não só aceitando a incumbência que Deus colocou sobre ela, mas ela serviu durante todos os dias aqui na terra, serviu ao seu próprio filho, que era o seu Salvador também, pois ela mesma disse, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, né? Ela serviu, e então nós manifestamos ações de graças a Deus e gratidão, servindo ao Senhor. E quantos anos o irmão tem servido ao Senhor? Muito antes de receber aquele toque, é tempo de você ir para o seminário. Ele já servia, como nós ouvimos aqui em Uberlândia, e em todos os lugares. E nós, isso, por que ele tem feito isso? É porque é grato a Deus. Ele não faz isso para merecer perdão e salvação, porque a salvação é de graça, não é verdade? Mas ele serve em gratidão à salvação que ganhou. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas Paulo acrescenta dizendo, somos feituras dele, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? E então, mas servindo ao Senhor, algumas observações devem ser feitas. Primeiro, servir com sinceridade. Porque, com aquela maneira que aquele fariseu da parábola que Jesus contou, né, que foi ao templo e batia e dizia, eu não sou como os demais homens, roubadores, eu dou dízimo de tudo, eu oro várias vezes por semana, né? Então não é aquela ação de graças. Mas com sinceridade eu sei que o Senhor tem feito isso através dos anos, bem como a Lourdinha. Também deve ser feito com aquele espírito de alegria. O salmista diz, né? Celebrai ao Senhor com alegria. E eu sei que os nossos irmãos têm feito isso. O reverendo Evandro tem feito isso muito bem. Usando a voz que tem. Então aqui podemos dizer, devemos manifestar nossa gratidão a Deus de maneira prática, né? Se Deus deu uma voz, use essa voz que Ele tem usado. Me lembro quando hoje, como se fosse hoje um dia, no seminário, o reverendo Evandro cantando aquele hino, parece que a dona Lourdinha estava cantando um dueto com ele. Se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. A voz bonita, que Deus ainda preserva desses irmãos. E assim por diante, servir com sentimento,
né? E eles fazem isso, né? Eu não vou alongar mais, porque é momento de parar. Mas eu sei que esse casal, irmão, Evandro, tem sido grato a Deus. E ele tem feito isso, manifestado a sua gratidão, à semelhança do que a Virgem Maria que revela. Primeiro, ela disse, engrandecendo o nome do Senhor. Segundo, alegrando-se nele. Terceiro, servindo com humildade. Por isso está sendo exaltado aqui nesta hora. Ele não serviu para pensando nesse momento, viu, Adriano Zago? Eu também, aos anos que eu já servi a Cristo, não foi pensando em honra, mas por 2 vezes essa Câmara já me chamou aqui para dar uns títulos aqui. É pela graça, pela misericórdia, e assim como uma sobremesa para a nossa vida, né? E, finalmente, a Virgem Maria serviu ao Senhor. E é o trabalho mais importante de se fazer neste mundo, é servir ao Senhor, né? Não só louvando, adorando, pregando, levando vidas a Cristo, mas então a bem ao trabalho do próximo. Porque, como diz a palavra de Deus, se nós não amamos a Deus a quem, ou não amamos ao próximo a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? E eu sei que o irmão tem feito isso. Louvado seja, então, o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Em nome da 6ª Igreja Presbiteriana, nós desejamos deixar a você o nosso abraço, a Dona Lourdes, e a nossa gratidão a Deus. Amém. E nós convidamos, nesse momento, para mais uma apresentação, a cantora Miriam Passos Freitas. A chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste amor do teu amor. Creio em ti. Sobre nós o véu descer,
Amém. Deus seja louvado. E nesse momento, nós teremos a entrega do título de cidadão da cidade de Uberlândia ao senhor Evandro Luiz da Silva. Convidamos o vereador Adriano Zago a se posicionar à frente da mesa, juntamente com o homenageado, sua esposa e os pastores aqui presentes para a entrega do título. Nós convidamos nesse momento para uma apresentação musical o Quarteto de Uberaba. Boa noite a todos. Queremos cumprimentar todos os presentes, as autoridades presentes, cumprimentar ao vereador Adriano por essa iniciativa, parabenizar o senhor por essa iniciativa e parabenizar em especial o nosso querido pastor Evandro, que esta noite está sendo homenageado. Para nós, que somos o Quarteto Adoração, é um prazer e um privilégio participar dessa solenidade e dizer que somos felizes por fazer parte, né, da história do pastor Evandro. Conhecemos ele, somos queridos e podemos dizer assim, somos de casa,
né, literalmente de casa. Quando a gente vai até São Paulo, o Senhor nos dá o privilégio de ficar hospedado na casa do Senhor. Isso para nós é um privilégio muito grande. E essa noite não poderíamos deixar de homenagear o Senhor, agradecendo a Deus, que é o mentor de tudo isso, que é o realizador de tudo isso. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, porque sem Ele, nada do que está sendo feito esta noite poderia ser realizado. Então fica aqui ao Senhor Evandro nosso abraço, nosso carinho, e que Deus continue abençoando o Senhor pela pessoa que o Senhor foi para Uberlândia e pela pessoa que o Senhor é, tanto para Uberlândia como para todos aqui presentes. Amém? Que Deus abençoe. Queremos cantar em homenagem ao pastor Evandro um louvor de gratidão ao Senhor, dizer que a Ele seja dado toda a honra e toda a glória.
algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eis de que encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, e sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Obrigado. Anunciamos nesse momento a palavra do mais novo cidadão de Uberlândia, pastor Evandro Luiz da Silva. Boa noite, senhoras, senhores, companheiros, colegas de ministério, irmãos de Uberlândia. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus, é que em toda circunstância da nossa vida nós precisamos de dar graças a Deus. Eu reconheço e sei que em determinados momentos da nossa vida é muito difícil dar graças. Quem viveu a infância pobre, quem foi humilhado, quem foi deixado de lado. Eu me lembro que quando nós íamos jogar bola nas várzeas aqui de Uberlândia, eu sempre quis jogar no gol. Eu tinha vontade de ser goleiro. E então tinha aquele sorteio, fulano é seu, fulano é seu. Eu ficava sempre olhando para os dois que escolhiam, esperando falar: o Evandro é meu. Ninguém falava que eu era de ninguém. E geralmente quando ficava só euzinho, um falava assim: o Evandro é seu, o outro: não, pode ficar para você. Que tristeza, meu Deus, é ser preterido. Mas quando você descobre que apesar de você ser o que é, Deus prefere você,
Deus te ama, Deus te abençoa, Deus te escolhe e Deus passa a cuidar de você em cada detalhe. Aí você descobre que só está ali porque Ele cuidou até aquela hora. Como Deus é bom. E nós estamos aqui agora à noite, mais uma vez, para agradecer a Deus. Eu louvo a Deus por ter sido criado, educado, formado. Meu caráter foi formado em Uberlândia, no Bueno Brandão. Eles acabaram com tudo que eu tinha aqui. Minha escola, eles acabaram com ela. O Liceu de Uberlândia não tem mais. Os bairros que eu vou não tem mais. Eu falei para a moça hoje da polícia, eu estive na polícia hoje de manhã. Ela falou assim: onde é que é a Vila Saraiva? Ela falou: não tem isso aqui não. Eu falei: tem, sim, senhor. Moro lá. Na Vila Saraiva. Acabaram com tudo, mas uma coisa eles não deram conta: é de mudar Uberlândia para pior, porque cada dia no cenário estadual, no cenário federal e mundial, Uberlândia cresce assustadoramente e o povo cada vez melhor. O povo bom, meu Deus do céu. Eu estou aqui para agradecer a Deus, agradecer o Zago, ao presidente da nossa Câmara, a todos os que trabalham na municipalidade de Uberlândia, por esta bondade de me conceder esse título. Eu sei que há muita gente de Uberlândia merecedora desse título. Fizeram por Uberlândia muitas vezes aquilo que nós conseguimos, mas eu louvo a Deus porque Ele me permitiu fazer alguma coisa, e eu não me arrependo disso. Trabalhar com os velhinhos no Asilo São Vicente de Paula, trabalhar com os meninos do orfanato e trabalhar com as pessoas dos bairros e levando gente para fazer seu tratamento de saúde e cirurgia e mandando meninos para a escola e até para a faculdade, não só por mim, mas outras pessoas. A gente sempre fez ponte, sempre a gente buscou grupos para poder, cotizando um pouquinho que nós tínhamos, e manter alguma pessoa no estudo, no tratamento da saúde, nas suas viagens. Louvo a Deus porque a mocidade da igreja presbiteriana aqui de Uberlândia tem sido uma bênção. É que a gente não fica contando muito do que faz e por que fez, porque na verdade a gente, quando faz através da igreja, é para a glória de Jesus. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto Deus nos conservar com vida, nós vamos viver para a glória de Jesus. Então tudo o que nós fizermos é para glorificar a Jesus com as nossas vidas. Aliás, o povo está cansado de ouvir discursos. O povo quer ver vidas, exemplos. Então, a gente tem procurado, aonde passa, servir a Jesus com alegria, com gratidão. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram, os que enfrentaram a chuva e outras dificuldades para estarem aqui à noite. Agradecer de coração, em meu nome, em nome da Lurdinha, dos nossos filhos que não puderam estar presentes, se bem que gostariam de fazê-lo, e agradecer de coração, acima de tudo, a misericórdia e a bondade de Deus, que tem nos sustentado na fé. Deus os abençoe. Muito obrigado mesmo pelo título que nos deram. Amém. Severino, antes da gente encerrar, nós teremos mais um cântico com a Miriam, né? Com o quarteto, perdão. Eu quero aqui quebrar o protocolo aqui e honrar essa mesa. Muitas pessoas aqui conviveram com o pastor Evandro, e aqueles que quiserem usar da palavra, o senhor Amar havia me pedido, eu quero começar por ele,
que possa deixar aí uma mensagem, né, para o pastor Evandro. Então, aqueles que quiserem, sintam-se à vontade. Senhor presidente da mesa diretora, vereador Adriano Zago, quero cumprimentá-lo, porque realmente eu acompanho as sessões da Câmara há mais de 50 anos e Vossa Excelência realmente é um vereador que faz a diferença. Tenho acompanhado o seu trabalho aqui, da seriedade dos seus projetos, das suas observações na Comissão de Constituição e Justiça e, sobretudo, também pela oportunidade de conceder ao nosso pastor Evandro o título de cidadão honorário de Uberlândia. E dizer também, felicitar a Vossa Excelência, senhor pastor Evandro Silva e sua digníssima esposa Lourdes, a sua família que está presente, os seus amigos, e dizer que eu, como filho de Uberlândia, eu me sinto sumamente honrado em tê-lo como conterrâneo. Vossa Excelência recebe o título de cidadão honorário, mas o efeito é duplo, há um efeito reverso, que Uberlândia também se sente honrada em tê-lo a partir de hoje como filho de Uberlândia. E aproveitar também para agradecer a Vossa Excelência que em 1967, durante a ditadura do general Castelo Branco, eu, perseguido pela essa ditadura, encontrei Vossa Excelência em Campinas, e Vossa Excelência, como um ser iluminado como é, eu era um frágil barquinho perdido nas ondas caudalosas da vida, e o Senhor surgiu, iluminou o meu caminho, levou-me para o melhor hotel de Campinas, e no outro dia eu amanheci já rejuvenescido, com força suficiente e decidido a retornar para Brasília, onde tive um enorme sucesso na época. Tudo isso graças à presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência eu o conheci na década de 60 em uma frutaria. Parecia que ser um próspero empresário devido ao seu dinamismo, mas Deus o chamou para uma coisa mais brilhante, que é a construção das almas para Cristo. E realmente Vossa Excelência é um ser iluminado, e por isso eu estou aqui. E dizer também que sempre lembro-me de Vossa Excelência e agradeço a Deus por tê-lo conhecido. E na tua igreja presbiteriana, eu tinha a tia Alfa Velasco de Andrade, e Vossa Excelência também. São dois seres humanos iluminados que eu tenho quase certeza de que, após a minha morte, para outra vida, eu irei encontrá-los do outro lado de lá. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de partilhar dessa mesa. Eu conheci o reverendo numa visita à nossa unidade de saúde, alguns anos atrás, e tive o segundo encontro com ele ontem, e eu aprendi a amá-lo. 1 ano, 2 anos atrás, você esteve na nossa unidade, e eu disse que ele é o reverendo contador de histórias. Como o pastor João disse, são histórias verdadeiras, histórias que nos alegram, histórias que nos edificam. E obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com você, de você ser um cidadão uberlandense. Eu nasci em Uberlândia. Obrigado pelo presente de Deus que Ele deu para nós, você ser um cidadão de Uberlândia. Obrigado, Evandro, e a sua família. Amigos, querido Evandro, conheci no Bueno Brandão que ele mencionou ali. Evandro, mais 2 manos, o Cleiton, que é da televisão, é uma família muito ilustre, e o Lauro Moisés. Foi uma alegria muito grande, depois de todo aquele tempo passado, aqui hoje, a gente se juntando para essa homenagem ao querido Evandro, escritor e pastor. Diz o grande cirurgião brasileiro, Adib Jatene,
que a gente não precisa se preocupar em ser o primeiro em nada na vida, mas é preciso se esforçar para se juntar aos bons. Isso é o que estamos fazendo hoje, nos juntando ao Evandro para esta grande homenagem da cidade de Uberlândia e pela grande iniciativa da Câmara Municipal. Esta egrégia Câmara, através do senhor Adriano Zago, que foi o autor do projeto, homenageando o Evandro. O nosso abraço, Evandro, felicidades, e você nos honra muito. Uberlândia, como disse o senhor Omar, está muito honrada em tê-lo como grande filho desta cidade majestosa. Muito obrigado. Senhor presidente, vereador Adriano Zago, quero agradecer a honra e o convite de participar dessa mesa, o prazer em conhecê-lo hoje, depois de ter ouvido falar tão bem do senhor pelo papai, tem muito carinho. É um prazer participar dessa mesa cheia de pessoas tão ilustres e queridas, reverendo João de Souza, nosso pastor querido, reverendo Ricardo Juliano, dona Lourdinha e o querido reverendo Evandro. Reverendo Evandro, eu estava me lembrando que exatamente há 25 anos atrás, eu estava me despedindo desta cidade, me despedindo da minha igreja, me despedindo da minha querida cidade, e estava indo para São Paulo. Eu não conhecia absolutamente nada de São Paulo. Ia trabalhar numa igreja que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia. E o Senhor me acolheu na sua casa. E eu recordo disso com muito carinho. Nós estávamos indo para uma cidade e para uma nova atividade que nós não conhecíamos absolutamente nada. Estávamos muito seguros, cheios de muitos temores. Tinha deixado tudo em Uberlândia, né? O trabalho, a família, a igreja, como eu já disse. E encontramos no Senhor ali aquele porto seguro. Um final de semana na sua casa representou muito, muito, muito para nós. Posteriormente, nós tivemos tantos outros contatos e a sua presença foi sempre marcante na nossa vida. Eu quero aqui homenageá-lo como, posso dizer assim, pastor dessa safra mais jovem um pouco do que o senhor. E nós temos no senhor uma referência de um extraordinário pregador. E eu me recordo de algumas das suas pregações. Uma delas, vereador Adriano Zago, num plenário lotado de jovens no Mackenzie. E os jovens todos lá na expectativa de quem seria o pregador. E sobe na tribuna lá, no púlpito, né? Naquele auditório grande, o reverendo Evandro. E alguém cochichou, mas um pregador jamais assim idoso, não tem um pregador mais jovem, que pudesse falar mais, se identificasse mais com jovens. E eu disse para o pessoal, Senhor, assim, aguarde que vocês vão ver. E o reverendo Evandro então começou a sua palavra, e em pouco tempo ele estava fazendo aquele auditório rir, com as suas histórias muito engraçadas. E eu disse para minha esposa, o pessoal não sabe o que vem pela frente. E logo depois ele estava fazendo todo mundo chorar. Então, um dom extraordinário que eu admiro muito no senhor. E às vezes a gente tenta copiar, mas às vezes não funciona muito bem não. Porque isso é dom, né? Dom não adianta a gente querer copiar. Eu quero agradecer a Deus muito pela sua vida, pelo seu ministério. O senhor é referência para nós, pastores mais jovens. O senhor pode ter certeza disso, viu? O seu dinamismo. O senhor é o tipo de pastor que entra para fazer diferença mesmo. Eu conheço muitas suas histórias e elas são maravilhosas. Deus continue abençoando o senhor e a dona Lourdinha por serem assim tão carinhosos, sempre prontos a servir todas as pessoas. Uma bênção. Muito obrigado pela sua vida. Senhor presidente, me deixa quebrar a quebra do protocolo. A primeira pessoa que me convidou, em nome de Jesus, para ir para o seminário foi o reverendo Evandro.
ele estava em Goiânia e eu trabalhava com a mocidade da segunda igreja de Goiânia. Ele disse assim: primo, eu vou te levar para o seminário, os americanos vão te dar uma bolsa para você ser pastor. E eu disse: primo, eu estou com uma namorada aí e eu estou querendo casar com ela. Aliás, eu casei com ela, tá ali. E esse negócio de ser pastor é muito dolorido. Dizem que a gente vai para o seminário e às vezes até quase passa fome. E quase que eu deixei de ir para o seminário porque um pastor disse que comeu fubá durante 2 meses com a esposa dele. Mas nem por isso ele morreu de fome. E eu, quando olho para o reverendo Evandro, eu lembro do meu avô, Onofre. Eu queria só... Ele gosta de contar histórias alegres dos outros, ele não conta as dele. E o meu avô contava que ele era muito medroso, o Evandro, quando ele era novo. E meu avô criou os filhos e quando tinha os netos na casa dele, fazendo culto doméstico, coisa que hoje quase poucas pessoas fazem. E a história era o seguinte: ele fazia o culto, depois ouvia na Rádio Tupi do Rio de Janeiro o Jerônimo, Herói de Sertão. Você lembra disso? Depois do Jerônimo já estava escuro e o Evandro morava a 2 quadras da casa do avô, na casa onde eu gostava de comer amendoim torrado, que a tia Aurora fazia. E o Evandro pedia para retornar e alguém ir com ele, e os tios não queriam, ninguém queria ir com ele. E o avô ensinou para ele um cântico, né? Não terei temor, Cristo está comigo, creio em seu amor, em seus passos sigo, na terrível luta contra o inimigo, pela tua causa triunfarei. Eu aprendi isso, eu devia ter uns 7 para 8 anos de idade, do avô contando as estripulias dele. Ele corria 2 quarteirões cantando esse cântico, viu? Para ter coragem. Então, Evandro, se eu estou no ministério hoje, a culpa é sua também. Deus o abençoe. Só tem um problema: eu tento pregar como ele, contando as piadas. As pessoas me encontram depois e dizem: pastor, o senhor pregou na igreja tal, um dia o senhor contou uma piada muito boa, assim, assim, assado. Ninguém lembra do meu sermão. Já o Evandro é o contrário, ele conta o sermão, ele conta a piada, mas só lembram do sermão. Então eu estou precisando conversar com você amanhã para mudar um pouco essa história, tá bom? Deus o abençoe, obrigado por você existir e seja bem-vindo à família de Uberlândia, que eu, graças a Deus, nasci aqui. Amém. Eu sou a mais privilegiada dessa turma aqui. Eu tive o grande privilégio, mais do que todos os uberlandenses, porque em 62, quanto tempo atrás, eu fui convidada para estar aqui nessa cidade, na Igreja Presbiteriana Central, para dirigir trabalho com crianças, escola bíblica de férias, e programações de Natal, e trabalho com os jovens, e foi um privilégio muito grande. E aí eu conheci o Evandro, e graças a Deus estamos juntos até hoje. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde
onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livra-me, vem do forte tentador. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma e cantarei que me fizestes bem, e cantarei que me fizestes bem. E nós passamos a palavra ao presidente em exercício da Câmara Municipal de Uberlândia e autor da homenagem, vereador Adriano Zago, para o encerramento desta solenidade. Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer aqueles que usaram da palavra e também honraram ao pastor Evandro, mas antes de encerrar eu também quero contar uma história. Viu, pastor Ricardo Juliano? Dizer o seguinte: certa vez eu escutei uma história, e eu não sei se ela é verídica, mas não importa, o importante é a reflexão que fazemos ao ouvi-la, pastor João. Talvez os pastores já a conheçam, porque ela é muito corriqueira no nosso meio, que certa vez um casal de missionários retornava da África para os Estados Unidos, ficaram durante muitos anos levando a palavra de Deus para o povo da África. E coincidentemente, no mesmo avião em que eles retornavam, estava o então presidente dos Estados Unidos, que voltava de um safari da África. E ao chegar no aeroporto de uma das cidades dos Estados Unidos, uma banda esperava o então presidente. E aquele casal de missionários, o missionário, o marido, achou que era para ele. Desceu todo alegre, contente, nossa, que homenagem belíssima. E o coração dele se encheu. Para sua surpresa, a banda não era para ele, era para o presidente dos Estados Unidos. E aquilo o entristeceu muito. Ele caiu em prantos, e a sua esposa sábia, como deve ser, a esposa sábia que edifica a casa, falou: meu bem, em casa nós conversamos. E ele triste, murmurando no caminho, ficamos durante anos na África, falando da palavra, passamos fome, passamos medo, e não fomos recepcionados por ninguém.
chegando em casa, a sua esposa falou: amor, vai orar, depois nós conversamos. E ele por um tempo foi orar e voltou. Amor, nós não precisamos conversar, porque Deus já falou comigo. E o que Deus falou com você, Ele disse que ainda nós não chegamos em casa. A sua festa ainda está para acontecer. E eu quero dizer, pastor, guardadas as devidas proporções, quero dizer para o senhor que isso aqui não é nada do que está preparado para o senhor nos céus. Isso aqui é um pouco daquilo que o senhor já fez pela cidade de Uberlândia. Eu posso dizer com toda certeza, o senhor vai fazer 76 anos, né? Não sei se o senhor já disse isso alguma vez, mas eu vejo que os pastores, os missionários, né, nós como cristãos, mas vocês que estão mais à frente, aquele que Deus escolheu para nos pastorear, vocês devem pensar assim: eu estou querendo que chegue aquele dia e fale, eu combati o bom combate e guardei a fé. Falava para o pastor aqui ao lado, este é o legado que nós temos que deixar. O amor que a gente distribuiu às pessoas, o bom nome. Então, pastor, né, as palavras aqui, mesmo aqueles, eu também, tal como o doutor Luiz, conheço o Evandro há pouco tempo, mas já me emociono com a sua história. E é assim que nós temos que fazer. Pessoas ilustres já sentaram aqui, mas devido às suas proezas materiais, que é importante para a nossa cidade, contribui, mas o senhor também tem o seu valor. Pessoas como o pastor, aqui mesmo se referiu, apenas um final de semana, pastor, mas foi um final de semana em que ele não conhecia ninguém, ele nunca esqueceu. Então é assim que nós fazemos, é assim que Deus faz com o seu povo, né? Que Ele continue nos usando como instrumento para poder abençoar as pessoas. Amém? E eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração. Eu quero dar a honra ao pastor Honório de fazer essa oração para nós, agradecer, né, pela vida de cada um aqui presente, as nossas respectivas famílias, e também, em especial, pela vida do pastor Evandro, pela sua saúde, para que Deus continue sustentando esse homem, né, a sua casa, e nos dando ainda muitas alegrias. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, ao Senhor toda honra e toda glória. Ao Senhor, ó Deus, prestamos o nosso louvor, a nossa adoração, bendizemos o Teu santo nome, porque somente pela Sua graça e misericórdia é que o Senhor nos concede o privilégio de nós participarmos da história e fazermos diferença e sermos agentes de transformação, agentes de implantação do Teu reino nesse mundo, somente pela Sua graça e misericórdia. Queremos, em primeiro lugar, honrar, bendizer o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor tomou para si como instrumento precioso a vida do Teu servo Evandro e da Tua serva Lurdinha. Agradecemos por essas vidas preciosas que, ó Deus, e tudo que representam para nós, não somente representaram, mas que representam para aqueles que sempre o cercaram, pelo ministério frutífero do Teu servo e da Tua serva, pelas igrejas onde pastoreou. Te louvamos, ó Deus, pelas vidas alcançadas pela pregação da Sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas vidas que Ele e Dona Lourdia acolheram nos seus lares, pelas vidas que foram tocadas pelo amor demonstrado por eles. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Teu servo e Tua serva tiveram o privilégio de fazer até aqui. Ó Deus, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que continue preservando a vida dos Teus filhos, continue concedendo força,
motivação, alegria, saúde, disposição para o trabalho. Ó Deus, guarda o teu servo e a tua serva. Em nome de Jesus, continue honrando, ó Deus, a fé destes teus filhos, bem como, ó Deus, os seus queridos filhos, netos, ó Deus, que a graça do Senhor se manifeste na casa do teu servo. Te agradecemos, ó Deus, pelas vidas aqui presentes, que vieram aqui partilhar desse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida preciosa do vereador Adriano Zago, que, ó Deus, direcionado pelo teu Espírito Santo, promove esta sessão, ó Deus, e honra a esse teu servo. Te agradecemos e pedimos ao Senhor que continue dando graça ao vereador Adriano Zago, para que ele prossiga nos seus projetos, nos seus sonhos como homem público nesta cidade, que o Senhor continue honrando e o fazendo prosperar para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Juntamente com ele, abençoe a casa dele, seus pais e sua família. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, enfim, por cada colaborador para a realização desta sessão solene. Que a graça do Senhor possa se manifestar nesses corações. Nós te oramos, nós te bendizemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a graça do Senhor, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre cada um dos irmãos e sobre todos aqueles que pisarem neste lugar, agora e para sempre. Amém, Senhor Deus. Portanto, obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite. Agradeço também a todos os servidores que dispensaram o seu precioso tempo para poder colaborar conosco aqui nesta noite. Que Deus os abençoe. Joia da minha aflição.